Olá, meu nome é Matheus Abreu Souza, sou estudante do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Goiano, campus do Itaí. Vou apresentar neste momento um vídeo que fala sobre colheita, beneficiamento e controle de plantas daninhas da cultura do arroz. A colheita é uma das etapas mais importantes da atividade do processo de produção da cultura do arroz, quando mal conduzida acarreta perda de grãos. Dentre os vários fatores limitantes da produtividade do arroz, destacam-se um dos principais, aquele representado pelas plantas daninhas. Por meio de competições por água, luz e nutrientes minerais, de ações indiretas como hospitaleira de pragas e doenças, e muitas vezes de ações alelopáticas das plantas daninhas, ocasiona perdas significantes na produtividade do arroz. Essa característica é de grande importância para o controle de plantas daninhas, pois na época do plantio pode ocorrer altas temperaturas e altas luminosidades, que favorecem o desenvolvimento de plantas. É fazendeira em Goiás, a menina é boa, boa demais. O objetivo desse vídeo é informar a respeito da colheita, beneficiamento e controle de plantas daninhas da cultura do arroz. Eu morava de aluguel, minha vida era um tormento, me viu tocando. Colheita. Uma colheita eficiente, farta e com produtos de boa qualidade somente pode ser obtida quando são tomados alguns cuidados, desde o preparo do solo até mesmo o corte do arroz. O preparo do solo deve fornecer o estabelecimento e o desenvolvimento da cultura, além de ser de grande importância para os aspectos físicos, químicos e biológicos do solo. Colheita manual. A colheita manual do arroz requer em torno de 10 dias de um trabalhador, um homem, para cortar 1 hectare, sendo mais difundida em pequenas lavouras. O trilhamento é realizado em jiraus de madeira, caixotes ou bancas e consiste em golpear as penínculas até o desprendimento dos grãos. Em Goiás. Colheita semi-mecanizada. Neste método, pode pelo menos uma das etapas do processo é feita manualmente. Geralmente o corte e o reconhecimento de plantas são manuais e o trilhamento é feito mecanicamente, utilizando trilhadoras estacionárias. Colheita mecanizada. Na colheita mecanizada emprega-se diversos modelos e tipos de máquinas, desde as de pequeno porte, tracionadas por trator, até as colheitadoras automotrizes. É filha única, é fazendeira em Goiás. A menina é boa, boa demais. É filha única, é fazendeira em Goiás. Eu não tô acreditando o que aconteceu comigo. Arranjei uma namorada, coisa fina, meu amigo. Não tô dormindo direito, pensando nessa menina. Ela estuda. Ponto da colheita. O ponto ideal da colheita corresponde à fase da maturação do arroz, em que se obtém maior rendimento de grãos inteiros no beneficiamento e menor peso de grãos no campo. Já foi relatado por alguns autores que o arroz atinge ao ponto de colheita quando 2/3 dos grãos da penícula estão maduros, e indica que morder os grãos ou apertá-los com a unha pode ser indicado útil para estimular seu teor de umidade. Ocorrência de perda de grãos na lavoura. As perdas de grãos acontecem geralmente em 2 etapas distintas, antes e durante a colheita. Antes da ceifa das plantas, os fatores responsáveis pelas perdas são ataque de pássaros, excesso de chuva, ações de vento. Durante a colheita, as perdas podem ocorrer tanto quanto as plantas são ceifadas manualmente, como por colhedoras automatrizes. Quando colhida manualmente, a perda ocorre
durante o corte, devido aos impactos causados pela ação da mão do operador e do cuidado. Horário da colheita. Evitar que a colheita se realize pela manhã, quando os grãos ainda se encontram umedecidos pelo orvalho. Teor de umidade dos grãos. Conforme o teor de umidade ideal dos grãos, para a maioria das cultivares o arroz deve se situar entre 18% e 23%. Colheita manual. Após o corte do arroz, deve-se evitar a permanência das plantas do campo por muito tempo, pois a perda aumenta e as operações de recolhimento ou trilhamento forem retratadas necessariamente. Beneficiamento do arroz. O arroz passa por um processo de limpeza antes de entrar no beneficiamento, a fim de retratar impurezas que não têm sido removidas no processo de pré-limpeza ou tenham sido geradas nos processos anteriormente. Lá em Goiânia, ela me fez um convite que não dá pra resistir. Da gente ir pra Goiânia comer arroz com piqui. O descascamento é um processo que acontece quando o produto chega ao beneficiamento. Neste momento ocorre a separação da casca e do grão. O processo acontece através de rolos de borracha que se movimentam em diferentes rotações. O arroz passa por um espaçamento pequeno entre os rolos e por movimento de torção acaba forçando a separação da casca e do grão. Após o polimento, que já é retirado de maior parte do farelo e dos grãos, através da classificação são retirados todos os grãos fora do padrão, patos finos, deixando apenas os grãos totalmente perfeitos e uniformes, livres de impurezas. Desceu comigo, arranjei uma namorada, coisa fina, meu amigo, não tô dormindo. Plantas daninhas. Entre as espécies de plantas daninhas que ocorrem com mais frequência da cultura do arroz destacam-se arroz vermelho, caruru, trapoeraba, corda de viola, junquinho e tiririca. Mas mora lá em Goiânia, ela me fez um convite que não dá pra resistir. Da gente ir pra Goiânia comer arroz com piqui. Métodos de controle de plantas daninhas. O controle de plantas daninhas consiste na adoção de certas práticas que resultam na redução da infestação, mas não necessariamente na sua completa eliminação. A associação de métodos de controle deve ser utilizada sempre que possível, porém é conveniente que a estratégia de controle, o melhor método no momento oportuno, esteja adaptada às condições locais de infraestrutura, disponibilidade da mão de obra e implementos em que análise do custo. Controle preventivo. O controle preventivo consiste no uso de práticas que visam prevenir a introdução, o estabelecimento e ou a disseminação de determinadas espécies em áreas ainda não infestadas. Controle cultural. O controle cultural consiste no uso de práticas agrícolas que proporcionam maior competitividade da cultura com as plantas daninhas. Diversas são as práticas recomendadas para essa finalidade: rotação de cultura e cultivares. Controle químico. O controle químico pelo emprego de herbicidas tem sido um dos métodos mais utilizados para o controle de plantas daninhas da cultura do arroz, principalmente no arroz irrigado, devido à maior praticidade e grandes eficiências. Não fica longe de mim, nenhum dia da semana. Fatores que influenciam a eficiência dos herbicidas: solo, umidade do solo, umidade relativa do ar, temperatura e ventos. Comer arroz com piqui, a menina é boa. Conclusão: este vídeo permitiu ampliar o conhecimento do processo da colheita e beneficiamento, assim também como o controle de plantas daninhas da cultura do arroz. É filha única, é fazendeira.